não a conheço, mas uma boa indicação, né, Daiane? E que Deus te abençoe, que Deus te use, e estes minutos que se seguem são teus. Ok. Você me orienta só em relação ao tempo. Quando estiver faltando, quem sabe, um pouquinho de tempo, você me dá uma cortadinha, porque senão o Zoom vai me cortar. Não, não corta, não tem esse problema. Não? Não, ele não corta, mas você tem aí até as 9 horas para poder estar pregando, tá bom? Falando Tá ok. Tá. Vou acompanhar aqui. Perfeito. Bem, conforme vocês viram no convite, estava ali o meu nome e a minha origem. Eu sou uma americana de nascimento, criada no Rio de Janeiro, então tenho um sotaque de carioca. E atualmente moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então eu estou num fuso horário de 1 hora a menos que vocês. Aqui agora são 19h37. Então eu estou 1 hora antes de vocês. Vocês hoje e amanhã estarão convivendo comigo um pouquinho e a gente vai tentar se conhecer um pouquinho e vocês vão ouvir um pouquinho desse sotaque de carioca aqui. Espero que não doa muito os seus ouvidos. Eu não sei se eu conheço alguém do grupo que está me ouvindo hoje. Acredito que há várias amigas também e admiradoras da Igreja Adventista. É um prazer ter você aqui com a gente, é uma oportunidade muito boa de a gente estar se conhecendo. É uma pena que eu não posso ver o rosto de todas vocês, mas como eu trabalho em sala de aula também, eu uso muito o Zoom para trabalhar, então eu já estou mais ou menos acostumada a falar para uma tela só com nomes e não ver as pessoas. Então, isso faz parte do meu dia a dia já, então não tem problema, fica super à vontade se você está me ouvindo. Mas, se em algum momento da nossa conversa você quiser se apresentar, também fica à vontade. Tudo bem, Andréia? É um prazer conhecer você, estamos aí juntos, também Verinha, é isso? Também é um prazer, e a Magali que cantou, também é um prazer para estarmos juntas aí. Bem, pessoal, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Oi, Rose, acho que esse é o seu nome. Prazer também, e assim a gente vai se conhecendo um pouquinho. Nós não temos muito tempo assim, eu preparei uma mensagem bem curta, bem objetiva, e eu espero que possa ser realmente algo que venha atender a nossa necessidade nessa noite. Só um pouquinho aqui, que eu queria compartilhar da tela inicial, então eu vou voltar aqui. É assim mesmo, parece que a gente está sempre aprendendo, né? Então, deixa eu colocar aqui na primeira tela e vamos. Não tem jeito aqui. Vou tentar mais uma vezinha. Olha, eu nunca fico especialista nisso, mas é assim mesmo. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar para ver se dá certo. Espera. Não. Aqui embaixo pode ser que eu estou sofrendo. Aqui. Agora deu certo. Muito bem. Nosso tema de hoje é o tema 4. E vai aparecer daqui a pouquinho o tema aí. Acho que eu estou tendo alguma... aqui, agora sim. Por que esperar a segunda vinda? Aqui se referindo a Jesus. Por que a gente vai esperar ou deve esperar a segunda volta de Jesus? Por que isso é importante? Bem, eu vou começar falando um pouquinho de mim, da minha experiência de vida. E vou contar brevemente. E para isso eu vou usar uma ilustração. Aqui você está vendo o meu pai. Ele se chama Sebastião Marques de Andrade. Ele teve a doença de Alzheimer, né? E ele faleceu há 2 anos atrás. Aqui estamos nós no dia do sepultamento do meu pai. Está um pedacinho da minha família, num entardecer muito bonito lá no fundo,
e aqui está o meu pai deitado. O corpo dele estava aqui, mas a alma dele não estava em nenhum lugar nessa sala. Ele não conversou com nenhum de nós, ele não apareceu para nenhum de nós, ele estava ali morto. Nós podíamos tocar nele, falar com ele, que ele não respondia a nenhum de nós. Se a gente quisesse falar, sacudir, encostar nele, ele não tinha vida, ele estava morto. A pele dele estava gelada, fria, ele não tinha vida, nem um pouco de vida. Eu fui testemunha disso. Eu vi ele deitado num caixão. Para mim, o momento mais difícil, isso foi em maio do ano retrasado. Para mim, o momento mais difícil, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, eu com meu pai, meu pai já estava com Alzheimer, o olhar dele é um pouco diferente dessa imagem, dessa foto que ele estava com plena saúde. Isso aqui foi em 2014, mais ou menos, que ele estava com saúde. A partir do final de 2015 para cá, ele ficou doente. Mas, até o finalzinho, ele andava com o terninho dele no sábado, ia para a igreja com a gente. Depois, se tivermos oportunidade, eu conto um pouquinho sobre isso, mas não é esse o foco. O foco que eu queria trazer para vocês é aqui. O momento mais difícil para mim foi a hora que fechou o caixão. Quem já passou pelo triste momento de se despedir de alguém da família, é um momento muito duro quando fecha o caixão. Então, quando fechou o caixão, foi a hora que eu me emocionei mais, que eu chorei de saudade que eu teria do meu pai. Mas também porque eu tinha certeza absoluta que meu pai estava morto. Eles trancaram o caixão. Meu pai não ia respirar ali, ele estava morto. Eu tinha certeza absoluta disso. Eu vi meu pai deitado, morto, o dia todo ali no caixão, sem se mexer, sem reagir, sem nada. Ele estava com o rosto um pouquinho mais inchado, mas ele estava muito bem ali. Ele foi preparado, bem preparado. Fecharam o caixão, trancaram o caixão. E depois nós fomos todos para o local onde meu pai seria colocado, bem embaixo da terra, né? E eu assisti com os meus olhos descendo o caixão. E na minha mente, olha, aqui tem um senhor segurando uma placa com um número, vocês estão vendo? Quando ele colocou esse número, eu fiquei pensando, tomara que o anjo que cuidou do meu pai durante toda a vida decore, memorize esse número e se lembre desse número quando Jesus voltar para ele vir chamar o meu pai, acordar o meu pai aqui, porque eu creio nisso, eu creio na ressurreição. Mas, por outro lado, eu fiquei pensando, será que o poder do mal também vai vai também memorizar esse número e vai vir aqui chamar o meu pai? Será que vai vir aqui chamar o meu pai e meu pai vai ficar andando por aí, vai aparecer para mim na minha casa, em algum lugar, ele vai ter quantas vidas será que o meu pai vai ter? Será que ele vai ter oportunidade de viver melhor em algum lugar? Nunca passei pelo meu pai em algum lugar por aí. Nunca soube que meu pai apareceu para alguém, porque meu pai está morto, enterrado. Se daqui a alguns anos a gente quiser desenterrar o meu pai para usar aquele espaço para alguém da família, nós podemos. Nós podemos optar por cremar o meu pai. Há uns anos, meu avô foi cremado, porque ia colocar o meu tio e a minha avó no mesmo espaço. Quando ele foi cremado, precisava ter alguém da família ali presente. E quando abriu o caixão, só tinha o cabelo dele e os ossinhos colocados bem arrumadinhos, do jeito que ele morreu, estava ali, arrumadinhos. Ninguém arrumou isso, ficou ali. Mas a carne, o músculo, tudo desapareceu. Como desapareceu? Sumiu, foi-se. Porque a Bíblia fala que a gente foi feito do pó e ao pó a gente vai voltar. Então, não tinha mais nada do meu avô. Meu tio foi testemunha, o outro filho dele foi testemunha, que meu avô não sobrou nada dele. Acabou, sobrou o esqueleto dele, que não tem vida. Então, gente, assim, para mim é muito claro que uma pessoa que morreu, acabou. Agora eu vou contar uma outra história para vocês. Essa história é real, que eu mostrei as fotos aqui. E eu estou aqui na foto.
E aqui nessa imagem eu estou aqui abraçada com meu irmão, e aqui eu estou abraçada com um amigo nosso de família que estava ali me acompanhando, que está minha irmã e outros membros da família. Muito bem, vamos seguir um pouquinho mais. Eu vou contar uma história conhecida para vocês, mas muito rapidamente. Esse nascimento é de quem aqui? De Jesus. Eu não estava lá, eu não vi, mas Jesus nasceu como homem. Eu acredito no que está escrito na Bíblia. Então, Jesus nasceu como homem. Bem, Jesus também foi um rapaz. Ele, como rapaz, como menino, ele era um bom filho, obediente ao seu pai, ele trabalhava na carpintaria, hoje a gente chamaria de marcenaria, com seu pai, ajudando seu pai. Ele também tinha amigos. Ele sorria, ria, conversava, se divertia da maneira da época, né? Tinha suas alegrias também. Jesus foi batizado nas águas por imersão. Quem batizou Jesus foi seu primo, que também, se fosse hoje, seria um pastor, né? Ele era um pregador, ele estava preparando o caminho para Jesus vir. E ele foi batizado por seu primo João Batista. Muito bem, a história continua. Jesus morreu na cruz. Pulando alguns capítulos, vocês ouviram falar um pouquinho sobre isso ontem. Jesus morreu na cruz, mas Jesus não continua na cruz morto. Jesus ressuscitou pelo poder de Deus. Vamos congelar a história aqui só um pouquinho. E eu queria ler com vocês algumas coisas. Cristo venceu a morte. Se você for lá na região onde Jesus morreu e procurar por Jesus, você não vai encontrar nenhum esqueleto, nem um fio de cabelo. Você não vai encontrar nada de Jesus, porque ele morreu, mas ele venceu a morte. Ele não tem nada dele lá, porque ele ressuscitou pelo poder de Deus. Muito bem. Outra coisa que você vai observar, falando disso, que Jesus, quando ressuscitou, ele novamente veio e apareceu para os seus discípulos, e os seus discípulos ficaram meio duvidosos se era Jesus mesmo, será que era Jesus, se ele tinha ressuscitado mesmo? E ele pegou, mostrou as mãos dele, olha aqui a cicatriz na minha mão, olha nos meus pés, sou eu mesmo. Quer me tocar? Pode tocar, ó, porque um espírito, digamos assim, um fantasma, né? Um fantasma não tem carne, não tem osso, como vocês estão aí vendo que eu tenho. Então, Jesus disse isso e ele mostrou a mão, mostrou o pé. Mas eles ainda não acreditavam. Ainda assim, os discípulos não acreditavam, as pessoas que estavam ali não acreditaram. Então, Jesus teve uma ideia, sabe? Eles estavam muito felizes de ver Jesus, mas estavam espantados. E como Jesus sabia que eles, como seres humanos, estavam espantados de vê-lo assim, eles viram Jesus na cruz, né? E sabiam que Jesus tinha sido sepultado, alguns viram sepultando Jesus. Então, ele perguntou: vocês têm alguma coisa aqui para comer? E eles ofereceram para Jesus um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Um espírito não come. Um espírito não mastiga, não come, não desce aqui no seu estômago a comida. E Jesus comeu, entende? Esse texto está na Bíblia, no livro de Lucas, você pode conferir, no capítulo 24, nos versos 39 a 43. Você pode anotar esse texto para você conferir depois, para ver se o que eu estou falando é verdade mesmo, se está na Bíblia. Porque está, eu posso te garantir isso. Mas você pode conferir. É bom, né, a gente conferir e ter certeza da verdade, né? Muito bom. Depois, outra coisa interessante, que a esperança de vencer a morte, de voltar a viver, só é possível se nós cremos que Jesus ressuscitou. Então, lembra que eu acabei de mostrar sobre o meu pai? Eu chorei, é verdade, quando meu pai foi sepultado. Mas eu chorei na hora que fechou o caixão, porque para mim foi assim uma despedida, sabe? O meu lado humano, de me despedir do meu pai e saber que eu ia sentir saudade dele, humanamente falando. Mas eu estava com meu coração cheio de esperança e de paz, um conforto assim muito grande. Então, eu estava triste, é verdade, mas eu não fiquei chorando, desesperada, nada disso. Eu estava muito triste,
mas eu estava confortada, porque no meu coração tinha esperança. Eu sabia que meu pai morreu, faleceu, crendo na esperança, crendo em Jesus. Agora, deixa eu fazer uma pausa aqui para vocês. Eu não sei no que você acredita mesmo, sabe? Mas, assim, você já parou para pensar de que maneira esse mundo vai acabar, vai terminar? Você acredita que esse mundo vai terminar? Ou você acha que com esse negócio de preservação do meio ambiente, as campanhas que são feitas para preservar o meio ambiente, para os cuidados, vai ter algum efeito mesmo e nós vamos conseguir reverter o quadro, melhorar a situação no nosso mundo e ter possibilidade de ver o nosso planeta, porque há olhares, né, há interesses para que possa melhorar a qualidade de vida no nosso planeta. Será que isso vai ser possível mesmo? Será que eu vou ver isso acontecer? Como que vai ser esse negócio de final do mundo, de fim do mundo, de volta de Jesus? Você já parou para pensar que quando uma pessoa morre, acabou o mundo para ela? Ela não está mais vivendo, ela não está trabalhando, não está comendo, não está constituindo família, não está mais tendo relacionamento sexual. Ela não está tendo nada, mas acabou a vida, ela morreu. Aliás, tudo que ela tinha foi-se. Eu arrumei as coisas do meu pai depois que ele faleceu. Coube a mim essa tarefa, junto com meu irmão. Meu irmão não estava muito preparado emocionalmente para lidar com isso, mas eu peguei todas as roupas do meu pai, dobrei tudo, guardei tudo, arrumei tudo. Nós separamos, depois que a minha mãe esteve melhor, a gente separou para doar as roupas do meu pai, se a gente queria ficar com alguma coisa de recordação. Mas hoje, se você entrar na casa da minha mãe, não tem mais nada do meu pai. Nada, nada, nada. Talvez uma foto, um documento, alguma coisa que seja importante, mas muito pouca coisa. Não tem mais nada do meu pai. Porque ele morreu, foi. Se eu morrer hoje, o que vão fazer com os meus documentos, meus papéis, as coisas que eu gosto, que eu guardo? Vão doar, vão jogar fora. Então, o mundo acabou para mim, né? Então, é interessante a gente ter essa visão. Quando o mundo de fato acaba para você? Quando o mundo de fato acaba para mim? Porque a gente pensa assim que o mundo nunca vai acabar às vezes, né? Porque a gente está com vida. Agora, com essa situação que a gente está vivendo de pandemia, tendo que se despedir de amigos queridos, de parentes, familiares, gente muito perto de nós, tem sido um pouco mais próximo da gente entender o que é se despedir de fato, né? Então, não é uma coisa confortável, é uma coisa doída, é uma coisa difícil, né? Dói na gente. Mas, quando eu vejo essa história, que eu estou mostrando algumas imagens para a gente poder... Quando a gente vê, parece que entra mais na nossa cabeça, né? As imagens, elas têm isso, elas ajudam a gente a visualizar, a imaginar. Quando eu vejo que tem um Jesus que ressuscitou, eu posso acreditar que ele tem poder para fazer a mesma coisa pelo meu pai, por exemplo, pelos meus avós, que eu gostava tanto. Ele tem poder, porque ele de verdade ressuscitou. Como que eu posso provar isso, hein? Como que eu provo que existe um Deus de fato? Bem, é muito interessante, se você já viveu com pessoas que são ateus, que não acreditam em Deus, é interessante você se relacionar com eles até um certo ponto, assim, num ponto quando eles dizem assim: eu sou ateu, graças a Deus. Então, você é ateu mesmo? Será? Tem esse detalhe, né? Se você é ateu, graças a Deus, então você não é ateu, né? Mas outra coisa interessante que eu vejo num ateu, que às vezes quando a coisa está muito difícil e ele está passando realmente, por exemplo, por uma perda muito intensa, ele chega para um amigo que crê em Deus e fala assim: você pode orar por mim? Ele não acredita em Deus, mas no momento da despedida parece que é só Deus. Onde está esse Deus?
Que Deus é esse que ouve oração? Para a gente pensar, sabe? Porque esse Deus é real. Quando eu creio na ressurreição de Jesus, que foi algo real, crer que esse Jesus, que tem um poder sobrenatural, é um mistério para a gente, porque a gente não tem como entender todos os detalhes, eu posso acreditar que, de verdade, ele foi para o céu e ele vai cumprir a palavra dele para voltar para essa terra para me buscar, para buscar aqueles que descansam no Senhor. Vamos ver um pouquinho mais da história? Olha só, eu coloquei aqui numa imagem só o resto da história. Jesus subiu ao céu, depois que ele passou alguns dias depois da morte dele, sabe? Porque era muito importante que as pessoas acreditassem no que ele falou. Porque o que está escrito na Bíblia aqui, quem escreveu, foram as pessoas que assistiram Jesus subir para o céu. Eles viram com os olhos deles. Com os olhos, eles contemplaram Jesus subindo. Então, essa história foi muito bem escrita para ser inventada, vocês não acham? Então, Jesus ascendeu aos céus. E aqui na Bíblia fala que Jesus vai voltar com um exército de anjos poderosos, vão voltar. E aqueles que morreram preparados para encontrar Jesus vão ser ressuscitados, não por eles mesmos, mas pelo poder da voz de Jesus. O seu anjo vai lá acordar você, vai tirar você. Ele sabe o número, sabe? Eu, na hora, sabe, o meu jeito ingênuo e humano de ser, quando meu pai estava sendo sepultado, eu orei e falei assim: Senhor, que o anjo não esqueça desse número, que ele saiba direitinho aonde vir para encontrar o meu pai. Eu não precisava fazer essa oração, sabe? Mas eu me senti tão pequena, tão humana na hora. Eu tive vontade até de anotar um número para eu lembrar o anjo de vez em quando. Mas eu não preciso fazer isso, porque ele sabe de tudo, ele sabe onde está. Ele não precisa que eu, ser humano, venha lembrar, ó, aqui o papelzinho, ó, não esquece. Não é necessário. Então, aqui está Jesus voltando. E essa cena aqui me emociona mais do que a cena que eu assisti do meu pai sendo sepultado. Porque, pelo poder de Deus, eu tenho esperança de rever o meu pai. Mas e se meu pai não tivesse morrido acreditando nisso aí, que Jesus vai voltar pela segunda vez? Na realidade, sabe, hoje eu estou viva, né? Ele descansa no Senhor, mas eu estou viva. Na atualidade, tem muitas coisas que não é só a morte, que dividem as famílias. E isso sim nos preocupa. Por isso que a gente está aqui junto, sabe? Tem muitas coisas que dividem as famílias. A gente vive num mundo que tem muitos conflitos. Às vezes a gente vai morrendo aos poucos. Não é uma morte onde você enterra um corpo, mas é uma morte onde você parece que vai picando você, né? Você vai sentindo como se estivesse sendo cortado em pedacinhos os sofrimentos, a indiferença, a opressão, tanta coisa que você vive dentro da sua casa, as disputas, as divisões, às vezes os problemas que tem entre irmãos, entre família. E eu acho incrível você saber que, mesmo que a morte separe a família ou as famílias, Deus vai poder reunir a sua família novamente. A segunda volta de Jesus, que você está vendo aí na imagem, ela não apenas vai resolver o problema da morte, mas todos os outros problemas que roubaram de você a vontade de viver. Talvez se eu tivesse oportunidade de conversar com cada uma de vocês, ou cada um de vocês em particular, o que ia acontecer era que vocês iam me contar um pouco da sua vida, dos conflitos, dos desafios que vocês passam, e em algum momento da sua vida, talvez você dissesse para mim, sabe, Daiane, eu algumas vezes já perdi a vontade de viver. Eu perdi, sabe, aquela motivação para viver.
quando Jesus voltar, ele vai resgatar em todos nós a vida, ele vai dar a vida novamente. Ele vai fazer com que o meu corpo seja restaurado. Olha, gente, eu sou ser humano, eu tenho muitas marcas de conflitos e situações que me deixaram muito entristecida, que quiseram ofuscar a minha vontade de viver. Graças a Deus, não tiraram a minha vontade de viver, mas problemas pessoais que tentam abalar a sua estrutura e o seu relacionamento com Deus. Aqui diz o que eu falei para vocês, está em 1 Tessalonicenses 4,14. Se nós cremos que Jesus morreu e ressurgiu, nós cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram, que eu já mencionei para vocês. Isso é uma promessa, sabe? Falando de ressurreição, tem uma pergunta que eu queria ainda falar com vocês, que é essa aí. Algumas pessoas acreditam que depois da morte, as pessoas têm mais de uma vida. E eu estava pensando numa coisa, né? Se você pode ter mais de uma vida depois que você morre, então você está morto. Mas você tem mais vidas estando morto, para poder você melhorar aquilo que você não tinha feito tão bem assim. Como você pode melhorar se você não tem elementos objetivos com os quais você pode medir o seu progresso? Em outras palavras, você não tem um corpo, você não pode ser visto por todas as pessoas. Como você vai medir se você está melhorando mesmo ou não está melhorando? Então, às vezes a gente pensa parcialmente, mas a gente tem que pensar profundamente. Eu tenho amigos que acreditam na imortalidade da alma, da vida, né? Mas é importante a gente pensar que como que eu vou melhorar uma coisa, sendo que eu não tenho elementos para fazer essa melhora, né? Então, é algo que me faz pensar. Estamos indo para o encerramento, mas eu queria que vocês me acompanhassem em Hebreus, capítulo 9. Está na Bíblia, você pode me acompanhar aí. Eu vou ler aqui na Bíblia para poder dar mais crédito ao que eu estou falando, para vocês verem que está aqui nesse livro mesmo. No capítulo 9, versos 27 e 28. Me acompanha aí. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, é legal. Eu gostei desse verso, porque me ajudou a lembrar que meu pai não vai morrer mais de uma vez. Ele morreu, pronto, acabou. Eu não vou ter que enterrar o meu pai mais uma vez, ter toda a despesa do funeral outra vez, chorar de novo outra vez, me despedir de novo. Não, ele morreu uma vez e pronto, ok? Você não vai 2 vezes no cemitério sepultar uma pessoa, ele estava vivo, então, ou ele viveu de novo, agora vamos sepultar tudo de novo. Não, é uma vez a morte. Jesus morreu uma vez. Jesus não morreu várias vezes. Ele morreu uma vez, foi suficiente. Ele disse que ele vai voltar pela segunda vez. Ele vai voltar do céu uma vez. Ele já veio como criança, se tornou homem aqui. Agora, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele vai voltar uma vez para a ressurreição dos justos. Então, é muito confortador esse verso aqui. Vamos já concluindo. Nosso coração tem vontade de receber a felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer receber a felicidade plena. Não é só esse sorrisinho que a gente está vendo essa menina aqui sorrindo, não. A gente quer sorrir dentro. Se o nosso coração fosse uma boca, que ele pudesse sorrir lá dentro, né? Então, nosso coração, nosso íntimo, nosso interior deseja ter saúde. A gente quer, sim, viver uma vida plena. Nós queremos viver uma vida eterna, para sempre. A gente não quer morrer. Nós não fomos feitos para morrer, né? A gente foi feito para viver. A gente quer viver essa eternidade. E em Tito, capítulo 2, Tito é um livro bem pequenininho,
que vem um pouquinho antes de Hebreus, vem antes de Filemão, é um livro bem pequenininho, no Novo Testamento. Então, diz aqui esse verso, porque a graça de Deus se manifestou, graça é um presente, né? Porque o presente de Deus, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, ao pecado, às paixões mundanas, aquilo que nos afasta, sabe, de perto de Deus, a viver de maneira sensata, pensar antes de falar, antes de agir, viver de maneira justa e piedosa nessa era presente, no momento que eu estou vivendo, né? Viver de maneira sensata, justa e piedosa nesse momento. Enquanto nós estamos aguardando a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, é verdade, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, eu quero dizer para você, você já prestou atenção quando as pessoas fazem oração e falam assim, em nome de Jesus, amém. Daqui a pouquinho eu vou orar. E na oração, vou falar, em nome de Jesus, amém. Por que eu falo assim, para terminar a oração? Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu no meu lugar, certo? Eu como pecadora. Eu não era nascida ainda, mas ele morreu por todas as pessoas do mundo. Então, quando eu digo em nome de Jesus, é porque ele está intercedendo por mim diante de Deus. Eu, com os meus erros, eu sou imperfeita para falar com Deus. Mas Jesus, que foi humano e morreu por mim, ele intercede por mim diante do Pai. É como uma criança que às vezes tem um pouquinho de medo de falar com o pai e diz assim, mãe, fala com meu pai. E a mãe intercede com o pai para o filho conseguir, às vezes, alguma coisa que ele não tem coragem de pedir com o pai, né? Não é que eu não tenha coragem de falar com Deus, mas os meus pecados, os meus erros são muitos. Então, Jesus é o meu intercessor. Então, por isso eu falo em nome de Jesus, amém. Em nome de quem vai levar a minha oração para Deus. É legal, né? Porque Jesus faz isso por nós. Muito bom a gente pensar nisso. Os planos de Deus são sempre os melhores. São sempre os melhores que os meus, melhores que os seus. Você tem vontade de se preparar para a eternidade? Tem vontade mesmo? Você acredita em tudo isso que eu falei para você? Por que você não reserva um dia da semana, o sábado, para ter um encontro especial com o seu Criador? Sabe, você pode escolher todos os dias para se encontrar com Jesus, mas ter um dia de destaque, um dia onde você passe mais horas com Jesus, sabe? Deus tem um plano para a sua vida, para a minha também. E o plano dele é maravilhoso. É maravilhoso, posso te garantir isso. Eu desejo que você possa começar ou continuar agora mesmo uma caminhada de vitória com Deus. E é só Ele que pode dar vitória para você, para mim também. E eu acredito nisso todos os dias, sabe? Se eu não acreditar nisso, talvez tem dias que eu vou dormir ou acordar chorando, chateada com alguma coisa, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja no relacionamento com alguém. Mas, para viver uma vida vitoriosa, cheia de otimismo, é só com Deus. Eu desejo isso para você, que você tenha um bom final de dia hoje, que você possa descansar tranquilo, sabendo que a gente não consegue isso sozinho, nem sozinha, é só com o poder de Deus. Deus ajude vocês, tá bom? Foi um prazer conhecê-las e até amanhã. Amanhã eu vou falar um pouquinho menos do que hoje, tá bom? Hoje eu passei um pouquinho do tempo aí, uns 10 minutos. Amanhã a gente vai reduzir um pouquinho. Mas um prazer enorme falar com vocês. Gostaria de poder ouvir de vocês, de a gente interagir, de vocês contarem um pouquinho dos desafios que vocês têm. Mas, sinceramente, se você quer se fortalecer, use esse livro aqui, nem que seja um pouquinho, sabe? Aqui é o segredo da nossa força. Amanhã, no comecinho da mensagem, na introdução,
eu vou contar um pouquinho só, bem pouquinho, talvez uns 5 minutos, da minha vida pessoal com esse livro aqui e como é que eu tenho conseguido vencer as minhas batalhas pessoais. Não são poucas. Todos nós temos. Como é que eu venço? Não significa que porque eu sou adventista do 7º dia, eu já estou lá no céu. Ou está garantido, já tenho um passaporte de entrada para o céu. Não, não é assim, não. É a nossa caminhada pertinho de Jesus que nos dá a vitória, como eu disse agora. Vamos orar? Deus ajude a gente a refletir. Não só ficar ouvindo aqui, mas a refletir no que nós ouvimos e colocar em prática na nossa vida, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e Pai querido, foi tão bom estarmos juntos nessa noite. Nós não nos conhecíamos, mas nós temos algo em comum. Nós conhecemos um Deus que deseja nos ensinar a vivermos melhor, a termos esperança, mesmo com as tristezas, as despedidas, as perdas dessa vida, mesmo com algumas coisas que nós aprendemos desde a nossa infância e agora estamos aprendendo algumas novidades que nós não sabíamos, que nós tenhamos a vontade, o desejo de pesquisar a Bíblia, de aprender mais, de estudar a Bíblia, querendo encontrar a verdade, querendo encontrar um Deus que nos mostra a verdade. Nós queremos estudar a Bíblia, Pai, para encontrar a verdade, que a verdade possa fazer a diferença na nossa vida. Então, abençoe cada pessoa aqui, nos dê uma boa noite, fortaleça a nossa vida, o nosso interior, nos encha de otimismo, de vontade de viver, de fé, para acreditar que a sua palavra é verdadeira, que as suas promessas se cumprem e se cumprirão. Que quando Jesus voltar, nós possamos estar preparados para rever as pessoas que nós amamos tanto e que tivemos que nos despedir delas em algum momento da nossa vida. Nós oramos, Pai, acreditando em tudo que nós falamos e ouvimos nessa noite. Não porque nós somos pessoas melhores do que os outros, mas porque Jesus, por sua graça, nos ouve e atende a nossa oração. E é em teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.